Olá, queridos professores, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntos para refletirmos em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical aqui de Blumenau. Meu nome é professor Ícaro Nogueira e estarei com vocês durante mais esta reflexão para que juntos possamos crescer em graça e em conhecimento e que você, professor, possa sair desta pré-aula preparado para que possa ministrar a sua aula no próximo final de semana e que os seus alunos possam ser edificados através dos ensinamentos que aqui iremos apresentar. Que você possa, com graça, sabedoria, ciência e inteligência, transmitir aquilo que Deus tem para nos ensinar, para que possamos continuar crescendo na sua presença e caminhando com Ele por onde nós formos. Estamos refletindo durante este trimestre nas lições bíblicas que nos trazem os ensinamentos das parábolas de Jesus, lições, verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Já refletimos ao longo desse trimestre, desde a primeira lição até a lição número 7, que nós trouxemos de forma sistemática estudos de algumas parábolas que trazem ensinamentos muito ricos para a nossa vida cristã prática no dia a dia. E a lição número 8, que é a lição que nós iremos refletir juntos, é a lição que nos traz o tema Encontrando o Nosso Próximo. Lição essa que nós vamos meditar então na parábola do bom samaritano. Uma parábola verdadeiramente conhecida da igreja, que por muitas vezes passamos por ela, por entendermos que já conhecemos todo o conteúdo e a sua aplicação, mas que nessa aula você verá que teremos conteúdos profundos a sermos estudados juntos, para que você possa enriquecer o seu conhecimento e transferir este ensinamento à sua turma, para que eles possam também desfrutar do conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Vamos juntos então ao texto áureo da nossa lição, que está lá no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 12 e o verso 33, que diz assim: "E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios." Amém? E a verdade prática da nossa lição: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Amém? Então nós vamos usar como reflexão na lição de hoje o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37, que é o texto que Jesus vai nos contar, então, a parábola do bom samaritano. E vamos juntos extrair lições riquíssimas para aplicação na nossa vida cristã. Nós temos, pelo menos, 3 objetivos para atingirmos na aula de hoje, que vão nos levar a um objetivo maior. O primeiro deles é interpretar a parábola do bom samaritano. O segundo é reafirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé. E o terceiro deles é conscientizar que o nosso próximo é qualquer pessoa que esteja necessitada. Esses 3 objetivos específicos vão nos levar para um objetivo maior, um objetivo comum, que é traduzir os ensinamentos aprendidos nesta aula em prática. Então, o grande objetivo desta reflexão, que nós juntos aqui faremos, é entender os ensinamentos, os conhecimentos teóricos, para que possamos aplicar de forma prática na nossa vida aquilo que nós aprendemos. Temos uma recomendação de hino também para você louvar a Deus com a sua turma, que é o hino número 8 da nossa harpa cristã da CPAD, que o título é Cristo, o Fiel Amigo. Então, antes de iniciar a sua aula, faça a sua oração inaugural com a sua turma, louve ao Senhor com este hino, para que a turma já entre no clima, então, do tema que iremos refletir juntos. Dito, então, os nossos objetivos, vamos à introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: nesta pré-aula, nós abordaremos o tema Encontrando o Nosso Próximo, na qual você será incentivado, professor, a explorar com seus queridos alunos a necessidade de vivenciarmos o cristianismo em nossa rotina.
tornando-nos bênção na vida do nosso próximo. Tomando por base o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, como nós citamos, Lucas 10, do 25 ao 37, iremos resgatar e reforçar alguns princípios básicos que devem nortear a vida de um verdadeiro cristão, enfatizando o amor a Deus e às pessoas, em detrimento de uma filosofia egoísta e indiferente. Então, feito esta introdução, fica claro que nós vamos usar, então, a reflexão, o ensinamento que Jesus fez sobre a parábola do bom samaritano para extrair dela alguns ensinamentos valiosos para a nossa prática cristã, que é basicamente amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas para isso, precisamos entender quem é o nosso próximo, quem é esta pessoa tão importante que nós precisamos, então, amá-la como a nós mesmos, para que nós possamos, então, praticar, viver, fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos olhar o verdadeiro amor cristão e vamos contrapor as filosofias do mundo, que nos trazem uma visão muito egoísta e uma visão muito indiferente, para que nós possamos realmente fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Amém? Para isso, vamos ao tópico 1 da nossa lição, que traz o título A Interpretação da Parábola do Bom Samaritano. O tópico 1 da nossa lição é um tópico introdutório, então eu recomendo que você faça uma pergunta para os seus alunos. Para quem e qual o contexto em que Jesus contou esta parábola? E o que ele pretendia ensinar? Então, quando você for iniciar este tópico 1, eu recomendo que você faça essa pergunta à sua turma, dizendo: qual é o contexto? Para quem Jesus contou essa parábola? Qual era o seu objetivo? Qual era a finalidade que Jesus tinha em mente quando ele vai, então, discorrer sobre este texto, discorrer sobre este tema? O fato é que você deve refletir com seus alunos, explorando todo o contexto antes de entrar no texto da parábola em si. Jesus está se dirigindo a um mestre da lei. Jesus está se dirigindo a alguém que conhecia a lei de Moisés na sua profundidade e que conhecia a palavra nos seus detalhes. Quando Jesus está conversando com este mestre da lei, em determinado momento ele vai fazer um questionamento a Jesus. Não um questionamento com o intuito de uma pergunta sincera para entender como deveria agir. Mas o versículo 25 vai dizer, se nós voltarmos aqui no nosso texto bíblico básico, vai dizer que este doutor da lei, este mestre da lei, estava tentando Jesus, estava colocando Jesus contra a parede, estava fazendo um teste para ver qual seria a resposta que Jesus daria. Então, quando ele apresenta este questionamento, Jesus, sabendo da intenção do seu coração, Jesus, no versículo 26, vai devolver a pergunta. Quando ele questiona a Jesus sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna, para herdar a salvação, Jesus devolve a pergunta dizendo: olha, o que está escrito na lei? Como você lê? Jesus devolve a pergunta sabendo que ele conhecia a lei nos seus detalhes. Então ele vai confrontá-lo dizendo: o que você lê? O que está escrito na lei? A pergunta de Jesus tem o grande objetivo de confrontar o conhecimento daquele mestre da lei e buscar a verdadeira intenção do seu coração. Porque não adianta conhecer a palavra, é preciso interpretá-la de forma correta. Então o que Jesus queria saber era se aquele doutor da lei, não suficientemente conhecendo a palavra, mas se ele sabia interpretar o que realmente aquela palavra estava querendo dizer. Então Jesus devolve a pergunta e diz: como lês? O que está escrito? Ou seja, o que o texto está querendo dizer no seu cerne, na sua essência? Jesus devolve essa pergunta. E no verso 27, ele então vai citar o texto de forma magistral. Ele vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o doutor da lei cita o texto na sua íntegra, na sua completude, palavra por palavra, demonstrando um grande conhecimento daquele tema,
mostrando que ele sabia exatamente o que estava escrito. E Jesus vai dizer assim: ok, respondeu bem, você respondeu exatamente como está escrito, então faz o seguinte, faz isso, viva aquilo que você disse, viva aquilo que você acabou de citar. E aí a grande diferença que nós precisamos explorar com os nossos alunos é a diferença entre conhecer e praticar. A diferença entre conhecer a palavra e viver a palavra. A diferença entre conhecer o Evangelho e realmente viver o Evangelho. A diferença entre conhecer a Cristo e a diferença entre ser um cristão verdadeiro. É isso que Jesus estava buscando neste questionamento que ele faz de volta ao doutor, dizendo: olha, você conhece a lei, então faz o seguinte, vá e viva esta lei, viva esta palavra, faze isso conforme você acabou de dizer. E então, para fazer mais uma pergunta, para devolver a pergunta querendo se justificar, justificar-se a si mesmo, no verso 29 ele vai dizer o seguinte: tudo bem, você diz para eu viver esta palavra, amar ao meu próximo, mas quem é então o meu próximo? É isso que ele vai dizer no verso 29. Quem é o meu próximo? E esse é o grande questionamento que traz então como pano de fundo para o desenvolvimento da parábola, da história que Jesus iria contar logo na sequência. Então, com base nesse questionamento que o doutor da lei vai fazer, dizendo quem é o seu próximo, para que ele pudesse então praticar aquilo que Jesus havia recomendado que ele o fizesse, Jesus então vai usar este questionamento dele, quem é o meu próximo, para tecer então um pano de fundo para desenvolver então a sua história, a sua parábola, que traria os ensinamentos que aquele homem precisaria aprender. Temos que tomar cuidado, como uma observação, temos que ter atenção com as alegorias. A palavra, no contexto, ela diz exatamente isso. A interpretação da parábola do samaritano, que é o tópico 1 da nossa lição, ela é exatamente esta. Jesus respondendo a um doutor da lei sobre a necessidade de amar a Deus e cuidar das pessoas, independente de quem elas sejam, mas com base nas suas necessidades. Quando nós olhamos algumas interpretações, algumas pregações que nós, porventura, já ouvimos, comparando, então, Jerusalém, da onde aquele homem descia até Jericó, que é o caminho que ele havia de fazer, algumas pessoas dizendo que Jerusalém era a igreja, Jericó então descendo para o mundo, que os salteadores representavam o inimigo, enfim, algumas alegorias que nós já ouvimos, por certo, ao longo de algumas pregações, algumas referências. Temos que tomar cuidado com elas. Então a interpretação da parábola, ela é justamente essa, dentro do contexto que aqui nós traçamos, que fato é que nós precisamos entender o que Jesus queria dizer. Então a interpretação da parábola é exatamente aquilo que Jesus queria dizer, que era trazer essa resposta e o ensinamento que aquele doutor da lei precisava aprender e que também estende-se a nós como imitadores de Cristo, como filhos de Deus, como verdadeiros cristãos. Então tome cuidado com as alegorias. Tem uma dica para você nesse tópico 1. Eu recomendo que você faça uma reflexão com seus alunos sobre quem eles veem como seus próximos nos diversos ambientes em que convivem. Incentive a participação da turma e ouça a todos atentamente. Então pergunte aos seus alunos, no ambiente que eles convivem, família, trabalho, escola, faculdade, aonde eles convivem, quem são então aqueles que eles entendem como próximo? Antes de nós adentrarmos na parábola e entendermos o real significado, faça esse questionamento e ouça atentamente os seus alunos. Explore com a turma a relação conflituosa existente entre os judeus e os samaritanos e contextualize essa relação para os dias de hoje. Então, quando nós olhamos a história bíblica, nós vemos que os judeus eles tinham uma relação muito conflituosa, uma relação que beirava o ódio, né? Uma relação muito difícil com os samaritanos, porque justamente por causa da mistura, justamente por causa dos judeus julgarem os samaritanos como mestiços, como impuros,
existia um certo conflito, né? Então os judeus não se conversavam com os samaritanos. Nós vamos ver isso muito claro na referência de João, capítulo 4, onde nós temos Jesus conversando com a samaritana. Lá no versículo 9, ela vai se dirigir a Jesus dizendo: olha, por que você fala comigo sendo tu judeu e eu uma samaritana? Não sabe que os judeus não conversam, não se relacionam com os samaritanos? Então nós vamos ver bem claro isso no texto de Jesus e a samaritana, lá em João capítulo 4. Então faça referência com a sua turma a esse texto, para que facilite o entendimento desta relação conflituosa entre judeus e samaritanos. E para consolidar então o seu raciocínio, conclua com a turma reiterando, reforçando a ideia de que a prática do conhecimento é que realmente faz a diferença nas nossas vidas. Então não basta conhecer por si só. O conhecimento por si só, ele é vazio. Quando nós estamos falando de cristianismo, nós precisamos falar de prática, precisamos falar de vida cristã. Então, quando estiver ministrando aos seus alunos, reforce isso, reitere isso com eles, que por mais que você conheça o Novo Testamento, o Velho Testamento, os Evangelhos, o livro dos profetas, o Pentateuco, enfim, toda a composição da Bíblia Sagrada e conheça até de cabeça alguns versículos, se você não praticá-los de fato, se você não vivê-los de fato, nenhuma diferença você irá fazer, nem para si mesmo e nem para a sociedade, nem para aqueles que estão ao seu redor, nem para os seus próximos. Então, fato é que nós precisamos conhecer sim a palavra, mas mais importante do que só conhecer é praticar aquilo que nós conhecemos. Ok? Vamos então para o tópico 2 da nossa lição, que tem o título Compaixão e Caridade são intrínsecas à fé. Então vamos falar neste tópico sobre algumas características que vêm de carona, vamos dizer assim, com a fé. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e vivemos realmente o Evangelho de uma forma prática na nossa vida, a compaixão, a caridade, os cuidados, eles vêm de carona, né? Eles vêm no pacote, vamos dizer assim, da vida cristã. Então é sobre isso que você irá refletir com seus alunos no tópico 2. Recomendo que você comece o tópico 2 com esta pergunta. Nesta parábola, qual a relação presente entre compaixão, cuidado e caridade? Então essas três palavras que aparecem aqui na lição, elas têm uma relação muito interessante que vale a pena ser explorada. A primeira delas é a compaixão. Nós vamos ver aí no subitem 1 do tópico 2, que vai nos trazer o versículo 33 como destaque, onde o mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Então, se você fizer uma leitura atenta, no verso 31, nós vamos ver que o sacerdote vai ver o homem e vai passar de largo. Nós vamos ver no verso 32 que o levita faz a mesma coisa. Chega, vê o homem e passa de largo. Então, um homem que havia sido espancado, teria sido assaltado por aqueles salteadores que passavam pelo caminho e havia sido espancado até quase a morte. O verso 30 vai dizer que os homens deixaram ele meio morto, ou seja, inconsciente, de tanto que o agrediram. Duas figuras relevantes da religião daquela época passaram e nada fizeram. O sacerdote vendo, passou de largo. E o levita, fazendo a mesma coisa, passou de largo. Mas no verso 33, nós vamos ver o samaritano que ia passando de viagem. Então, da mesma forma que o sacerdote e o levita passaram, o samaritano também passou. Só que a atitude dele foi muito diferente. Então, quando o samaritano passa por aquele homem que havia sido espancado, que estava cheio de hematomas, ensanguentado, inconsciente ali à beira do caminho, o versículo 33 vai dizer que ele vê também aquele homem. Só que a atitude dele é muito diferente. Vai dizer que o samaritano chega-se ao pé daquele homem e move-se de íntima compaixão. Então, ao invés de passar de largo, como havia feito o sacerdote,
e também o levita, o samaritano então vai chegar-se ao pé, ou seja, ele vai se ajoelhar, ele vai se prostrar ao lado daquele homem judeu, e o verso 33 vai dizer que ele se move de íntima compaixão. Então a primeira palavra que aparece aí é a compaixão, que aí eu resumi como sentimento mais movimento. Então é um sentimento intenso, né? Um sentimento verdadeiro que causa um incômodo tão grande naquele samaritano que ele não consegue olhar aquele homem e passar de largo. Ele para atendê-lo, para dar assistência àquele homem. Então o samaritano, então, movido por este sentimento tão intenso, ele vai mover-se para tomar uma atitude. Então compaixão é isso, é sentimento mais movimento. O segundo subitem vai falar sobre o cuidado. Então ele não parou por aí. O samaritano dobrou-se, prostrou-se diante daquele homem, moveu-se de íntima compaixão, mas ele então vai praticar um ato realmente de cuidado em relação àquele homem. Ele vai aproximar-se dele, vai colocar ataduras nas suas feridas e vai aplicar o azeite e o vinho sobre elas. O azeite e o vinho, por diversas vezes nós vamos ver citações em relação a esses produtos na Bíblia Sagrada, que eram como se fossem remédios naquela época. Então, quando alguém fazia alguma ferida, colocava-se o vinho, colocava-se o azeite, fechava-se com uma atadura, como se faz com uma pomada, como com algum remédio que se passa hoje sobre um ferimento. Então, na verdade, o que aquele samaritano fez foi como se ele tivesse prestado, atendido os primeiros socorros daquele homem que estava ali prostrado na beira do caminho, necessitando de uma ajuda, necessitando de um atendimento físico, né? Então ele ata as suas feridas, aplica ali o remédio, né, o azeite, o vinho, e põe este homem sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal de viagem ali, um cavalo, um jumento, não sei exatamente ali, a palavra não vai dizer, mas um animal de carga, né? E vai levar aquele homem, né, ainda inconsciente, para uma estalagem, e ali vai cuidar dele, né? Então isso é realmente o cuidado, o amor colocado em prática, né? Então não adianta só dizer que ama, é preciso praticar esse amor, é preciso demonstrar para aquelas pessoas que estão ali precisando, né, da nossa intervenção, de que nós realmente a amamos de forma material, de forma prática. Este é o cuidado que o samaritano prestou, né? Então esse é o cerne, né, da vida cristã. Um amor de verdade, um amor praticado. E o último aqui, que a lição vai nos trazer, é a caridade. E aí a lição vai trazer o exemplo, então, do amor sacrificial. A palavra grega que aparece ali no texto, né, é uma palavra que traz, né, uma expressão grega que traz referência ali àquele amor verdadeiro, né? Um amor sacrificial, um amor ágape, né? No texto grego ali, um amor prático, um amor que comove, um amor que se move, se enche de íntima compaixão. E é um termo que nós vamos ver lá em João 3:16. Então, em suma, se nós fizermos um resumo, uma integração dentro desses três termos que nós citamos, compaixão, cuidado e amor, nós vamos ver eles se resumem, né, em João 3:16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o texto vai dizer que Deus amou o mundo, este amor é o mesmo amor aqui, sacrificial, um amor ágape, que é um amor diferente, né, muito diferente de outros tipos de amor que nós temos ali, como termos gregos também, o amor filéu, né, que fala do amor fraternal, o amor eros, que fala do amor desejo, né, o amor físico, é um amor, o ágape é um amor sacrificial, é aquele amor em que se ama sem esperar nada em troca. Então, quando Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor realmente sacrificial. E o importante é que o amor de Deus não ficou só no sentimento.
O verso de João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus materializou o seu amor, o seu sentimento ágape, o amor sacrificial, através da vida do seu Filho Jesus, que ele deu para que a humanidade não perecesse, não fosse condenada eternamente, para que todo aquele que nele cresce, né, na sua morte e ressurreição, como suficiente para pagar o preço pelo pecado, pudesse então herdar a vida eterna. Então esse é o amor sacrificial verdadeiro, e é esse o amor que nós temos como referência aqui nesta lição, e é este o amor que nós precisamos viver, precisamos praticar no nosso dia a dia como verdadeiros imitadores de Cristo. E como dica para você, professor, neste tópico, para fins de ilustração sobre a aplicação e profundidade prática e filosófica desse tema, eu recomendo que você compartilhe com os seus alunos um fragmento da palestra do professor Dr. Clóvis de Barros Filho, que é intitulado A Maior Lição de Jesus. Esse vídeo, este fragmento de palestra, ele tem mais ou menos 15 minutos de duração, está no canal Saber Filosófico, lá no YouTube. E o que é este vídeo? O professor Clóvis é um professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, não é um cristão, mas nesse texto ele traz um ensinamento, né, uma reflexão sobre o amor verdadeiro expresso, né, através da mensagem de Cristo, muito rico, que eu recomendo que você compartilhe com os seus alunos, se possível, durante a sua aula. Vou deixar o link aqui no meu material, e aí quando você for fazer o download lá no site, fica mais fácil de você clicar aqui e já entrar no vídeo automático. Mas se quiser, está aqui a referência para que você possa buscar. E a grande lição que ele traz nesse vídeo é que a vida boa, a vida que realmente vale a pena ser vivida, é a vida dedicada ao outro, né? Então um amor sacrificial, um amor em que nós colocamos o outro em primeiro lugar, sem esperar nada em troca. Assim como aquele samaritano fez, cuidando do judeu, né, sem esperar nada em troca. Então esta é a reflexão que vale a pena nós fazermos aqui neste item. E o mais interessante é que após esta passagem, né, quando ele recolhe o samaritano e leva para os cuidados, ele vai levá-lo para uma estalagem, uma hospedaria, e ali ele vai dizer, né, para aquele responsável pela hospedaria que cuidasse dele, deixa ali 2 dinheiros ou 2 denários, né, para que ele pudesse então cobrir as custas, né, com o cuidado assistencial que ali ele pudesse ter, e diz, olha, eu vou viajar, mas eu volto. E quando eu voltar, se você tiver incorrido em alguma despesa além destas que que estão cobertas por esse dinheiro que eu já te adiantei, você me diga e eu pago na volta tudo o que você gastar. Então, um cuidado realmente verdadeiro, um cuidado realmente material do início ao fim. Ok? E no item 3, o último item da nossa lição, vai nos trazer o tema O Nosso Próximo é Qualquer Pessoa Necessitada. Então, ele vai trazer a resposta que o doutor da lei fez para Jesus, dizendo quem é o meu próximo, né? Nesse item nós vamos então explicitar aos nossos alunos quem é então de fato este próximo. Recomendo que você faça uma pergunta para a sua turma. O fato é que o samaritano praticou boas obras de caridade. Isso é fato. Nós já falamos, né, que ele cuidou daquele judeu que havia sido espancado, que estava ali à beira da morte. Mas afinal, pergunta, boas obras levam à salvação? Esta é uma reflexão interessantíssima e importantíssima que você precisa fazer com a sua turma. Mas em primeiro lugar, explore com seus alunos a questão da hipocrisia humana, muito presente nos dias atuais. O que é isso? É a pessoa dizer uma coisa e viver outra. É a pessoa ensinar uma coisa e praticar outra. Então esta esta incoerência entre o falar e o fazer gera a hipocrisia, gera as falsas máscaras, né? Gera
as falsas impressões, né, as poses que nós temos por aí e que no final das contas não se traduzem em realidade. Então, feito esta reflexão, vá à sua resposta. Responda esclarecendo que as boas obras não salvam. Referência lá em Efésios 2, 8 e 9. Entretanto, os verdadeiros salvos as realizam naturalmente, né? Ações concretas precisam ser realizadas. Então esta reflexão é importantíssima. Apesar das boas obras não salvarem, que é o que algumas religiões ensinam, né, e pregam por aí, de que se a pessoa fizer boas obras aqui na Terra, está garantida, né, ela está pagando o preço para acessar a vida eterna, o que pela palavra de Deus nós vemos que não é verdade, porque se assim o fosse, cada um poderia se vangloriar da sua própria salvação, porque fez mais boas obras do que o seu próximo. Então, apesar das boas obras não salvarem, os verdadeiros cristãos, aqueles que são salvos, né, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que estão vivendo em novidade de vida, que são nova criatura nele, naturalmente fazem as boas obras. Então, não é que as boas obras são capazes de salvar, mas aqueles que são salvos as fazem. Então, as boas obras não te faz salvo, mas se você é salvo, você faz boas obras. Então, essa é a reflexão que deve ficar aos seus alunos, refutando a ideia de que algumas religiões trazem, como eu disse, a ideia de que se você fizer boas obras, você está pagando o preço, você está se aperfeiçoando rumo à sua salvação. Isso não é verdade, tomando como referência a palavra de Deus. Ok? Então, ações concretas precisam ser realizadas. Você, como cristão, precisa, então, materializar o seu cristianismo, né? Você precisa cuidar das pessoas que realmente precisam, né? Ou você já viu alguma pessoa pedindo um pedaço de pão na rua, né? Nós vemos, às vezes, num semáforo, né? Alguma pessoa pedindo algum dinheiro, pedindo algum alimento, e você simplesmente negar e dizer, olha, eu vou orar por você, ou Deus te abençoe, enfim, virar as costas e sair, né? Você não praticou realmente o cuidado para aquela pessoa, você não materializou, né, a resposta à necessidade que aquela pessoa tinha. Então, quando nós falamos aqui de ações concretas, é nessa linha que nós precisamos refletir. Nós, como cristãos, precisamos cuidar, né, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, de forma prática, de forma material, né? Porque as pessoas precisam também ter as suas necessidades básicas, né, de alimentos, água, enfim, supridas antes de pensar nas demais necessidades, né? Isso fica muito claro em um desenho, né, uma referência de estudos que se denomina a pirâmide de Maslow. Nessa pirâmide, nós vamos ver que as necessidades básicas do ser humano estão na base da pirâmide. Então, antes do ser humano buscar a felicidade, a autorrealização, né, a satisfação pessoal, que são coisas mais em alto nível, primeiro preciso buscar as necessidades básicas, como água, comida, sono, né, e outras mais. Então, como cristãos, antes de pensarmos em fazer as pessoas felizes, né, em ajudá-las a ter a sua autoestima melhorada, vamos dizer assim, nós precisamos ver se as necessidades da base da pirâmide, as necessidades básicas que aquela pessoa tem, estão sendo realmente satisfeitas. É isso que, como cristãos, precisamos fazer para materializar o cuidado com o nosso próximo. Então, o nosso próximo são todas as pessoas que estão necessitadas. É isso que a lição, né, isso que a parábola vai nos dizer de forma muito clara. O próximo não é o nosso amigo, simplesmente aquele nosso familiar, aquelas pessoas que estão próximas e que podem, de alguma forma, me dar algum benefício, me trazer algum retorno do bem que eu estou fazendo, como se fosse um investimento. Eu faço para depois receber em troca. Não é isso que o amor ágape nos ensina. Quando Jesus traz essa referência, ele está dizendo, ó, faça o bem ao próximo, independente se ele é o seu inimigo, independente se você não gosta, se você não vai com a cara daquela pessoa, se ela está necessitando naquele momento, cabe a você cristão atender às suas necessidades. Cabe a você cristão fazer realmente o seu papel, a diferença aonde você quer que esteja. Vamos aí às dicas do tópico 3,
eu recomendo para você 3 dinâmicas que fica a seu critério, professor, praticar com os seus alunos. A primeira delas é o planejamento e a execução de uma visita a uma instituição de assistência social. Pode ser um orfanato, um asilo, um abrigo, para prestar apoio individual àqueles que necessitam. Essa é uma experiência muito rica que você pode, junto com o seu pastor, né, junto com a sua comunidade, com a sua igreja, você planejar de forma bem estruturada e executar, né, uma visita a um asilo, um orfanato, enfim, que esteja ligado aí ao setor público, né, que porventura não tenha muitos recursos e que tenha ali dentro pessoas, né, sejam idosos, no caso de um asilo, ou sejam crianças, no caso de um orfanato, que precisam de um momento de atenção, precisam de um cuidado, precisam às vezes de uma palavra amiga, né? Eu mesmo tive a experiência, quando mais jovem, de visitar um asilo, e é uma experiência que ficou muito marcada na minha vida, né? Experiências em que você sentava em uma cadeira de descanso, né, do lado de uma pessoa idosa que ali havia sido deixada pelos seus familiares, e ali a pessoa ficava extremamente feliz apenas de bater um papo, apenas de conversar, de contar uma história. Então só o fato de você sentar ao lado de uma pessoa, né, e ouvir a história que ela tem para contar e ali dar um momento de atenção, né, àquela pessoa, você já está contribuindo grandemente para aquela pessoa estar com a sua necessidade de atenção, necessidade de comunhão, né, de relacionamento satisfeita. Então uma experiência muito interessante. A segunda recomendação que eu faço para você, você pode reunir alguns donativos, algumas doações, tais como alimentos, itens de higiene, enfim, e planejar uma ação social que seja também evangelística, em que a sua turma, de forma pessoal, né, de forma individual, possa servir a alguma família ou alguma comunidade carente do seu bairro, da sua cidade. Então você pode ali junto com o departamento de assistência social da sua igreja, se você o tiver, ou contando com a estrutura da escola dominical ou dos demais irmãos da sua igreja, angariar, né, esses donativos para que possa então você e a sua turma pessoalmente ir até uma comunidade carente ou ir até uma família que vocês saibam que estão necessitando e servi-los com esses donativos para cumprir o exemplo do samaritano aqui, né? Não só dar atenção, mas também fornecer o cuidado, a assistência material que aquele homem precisava. Então, um exercício prático, né, de caridade que você pode fazer para materializar o ensinamento desta aula. E a terceira recomendação, a terceira dinâmica, você pode planejar uma visita a hospitais públicos, por exemplo, nos quais vocês possam conversar, cantar, ensinar ou orar pelos enfermos que ali se encontram. Então, uma oportunidade que vocês têm também de fazer uma assistência social ali às pessoas que têm necessidades de enfermidade, porque aquelas pessoas que estão no hospital já estão sendo cuidadas das suas feridas, vamos dizer assim, mas quando você senta-se ao lado para conversar, para cantar um hino, para ouvir uma história, para você louvar, ensinar, compartilhar uma palavra de bênção para a vida daquela pessoa e ali interceder, orar por ela, né? Grandes milagres podem acontecer e é uma experiência muito rica. Há algumas ONGs, né, como Doutores da Alegria e algumas outras delas, que fazem esse trabalho de forma magistral, né, de forma muito bem feita, mas que não tem o tom evangelístico, mas que tem o tom da atenção, do cuidado assistencial. Então é uma experiência muito rica também. Então fica aí a você, professor, essas 3 recomendações para que você possa então optar por uma delas ou mais de uma, se for o caso, para materializar o ensinamento que nós refletimos durante essa aula. Amém? E para encerrar, concluindo a nossa lição, temos uma reflexão antes de fecharmos o ensinamento. Há algumas verdades implícitas nesta parábola. Nós vamos ver muito claramente 3 filosofias de vida. A primeira delas representada pelos salteadores, né, que são aquelas pessoas que vão roubar os bens daquele homem e ali agredi-lo, né, para que depois pudessem então fugir com os seus bens e deixar aquele homem ali à beira do caminho. Essa filosofia de vida é representada por um egoísmo
muito agressivo, que nós vemos muito claro hoje na nossa sociedade, né? Um egoísmo no sentido de que o que é meu e o que é seu pode ser meu também, né? Nós vamos ver isso muito claro na nossa sociedade. Pessoas que pensam somente nelas, que acham que o mundo gira em torno delas. Nós vamos ver no cenário político, né, hoje que nós vivemos no Brasil, a corrupção se espalhando muito grande, né, onde as pessoas roubando, né, trazendo para si dinheiro alheio, né, que não os pertence, para fins de benefício próprio, né? Então a figura dos salteadores traz muito claro essa reflexão para a filosofia de vida que nós vemos no mundo hoje, de um egoísmo muito agressivo que está sendo nutrido, né? Está sendo desenvolvido por alguns na sociedade. A segunda filosofia de vida que nós temos aqui é representada pela atitude do sacerdote e do levita, que é uma indiferença extremamente fria, né? Então o que é meu e o que é seu. Não vamos nos misturar, né? Cada um cuida da sua vida, né? Quem não já ouviu essa expressão, né? Então a sociedade hoje está cada vez mais se distanciando do relacionamento comum, relacionamento humanitário, vamos dizer assim. Cada um se preocupa com a sua própria vida, sem se preocupar com aquele que está, às vezes, assentado ao lado, né? Nos bancos da igreja, nas mesas de jantar, nos lares, né? Nos bancos... nas cadeiras de escritório, no trabalho, né? Então, esse tipo de indiferença fria nós vamos ver muito hoje, né? Nunca tivemos tantas tecnologias que fossem capazes de aproximar as pessoas, como as redes sociais que nós temos hoje, em que em um momento podemos falar com uma pessoa que está em outro país, com um toque das mãos, né? Quando eu pego o meu celular e clico alguns botões aqui, eu já falo com uma pessoa que está num outro país. Então a tecnologia ela nos capacitou a nos relacionarmos com mais frequência, mas isso está sendo feito com o mínimo de qualidade, né? Hoje as relações estão muito indiferentes, muito frias. Quando aquele sacerdote, aquele levita passam e vê aquela pessoa largada ali na beira da estrada, toda ensanguentada, precisando de uma atenção, do atendimento, eles simplesmente veem e passam de largo, são totalmente indiferentes. E a última filosofia que nós vamos ver aqui e que realmente é a que é válida para nós hoje, é a filosofia de vida que é representada pelo samaritano, né? A filosofia de um amor altruísta, um amor que coloca o outro em primeiro lugar. Então aquilo que é meu também pode ser seu, né? É a questão de dividir realmente os bens, né? E servir aqueles que precisam, que estão mais necessitados, com aquilo que nós temos, né? E que temos condições de o fazer. Então o samaritano traz em si uma filosofia de vida que nós precisamos imitar, né? Precisamos ser canais de bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Então é isso que é interessante você fazer essa reflexão sobre essas verdades implícitas na parábola, para que os seus alunos possam ter o seu conhecimento enriquecido. Enfim, para concluir, querido professor, esta lição ela foi um verdadeiro exemplo prático de conduta cristã. Oriente seus alunos para que amem e exerçam misericórdia para com o próximo. Então essa lição, conforme as dicas, né, as recomendações que eu dei no item 3, ela é realmente uma lição muito prática para a nossa vida. Então os alunos têm que sair da sala de aula, após a sua ministração, realmente querendo, né, se esforçando para amar ao próximo e exercer misericórdia para aqueles que necessitam, independente de quem sejam. O amor ágape, o amor sacrificial, não aceita limites impostos pelas diferenças, seja quais forem. Então não importa se há diferenças de raça, sexo, religião, estatura, enfim, não importa qual é a diferença, né, condição social, não importa qual é a diferença que se estabeleça entre as pessoas. O que importa é que o amor sacrificial de Cristo, ele não aceita esses limites, ele quebra esses protocolos, ele rompe essas barreiras, para que o amor de Cristo seja manifesto através da nossa vida. E por último, meu amado professor, incentive os seus alunos a seguirem em frente,
mirando o alvo que é Cristo, crescendo a cada dia em graça e em conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então faça isso com seus alunos. Incentive-os ao final da aula a continuarem prosseguindo na vida cristã. Por mais difícil que ela seja, mas a caminhada cristã é uma caminhada em que nós temos um alvo certo, que é Cristo. E nós devemos prosseguir todos os dias, caminhando, sabendo que Deus tem segurado em nossa mão, em que em nenhum momento nós estamos caminhando sozinhos, em nenhum momento nós fomos desamparados, e que possamos todos os dias, a cada aula da Escola Bíblica Dominical, crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor. E que a cada aula que nós apresentarmos aos nossos alunos, que assim como eles cresçam, nós também possamos crescer, né, como professores, para que o ensinamento cristão ele possa ir ganhando notoriedade na nossa vida, que nós possamos exercer cada dia mais com excelência esta função tão nobre, que é trazer a mensagem de Deus de uma forma simplificada. O grande desafio para mim e para você, professor, é trazer a mensagem que muitas vezes parece complexa de forma simples e de forma a aproximar a nossa fala do repertório do aluno, do repertório do ouvinte, para que ele possa ouvir então essa mensagem, possa assimilar, né, esse conhecimento, possa guardar no seu coração esta palavra e que saia de cada aula, cada domingo, podendo praticar imediatamente aquilo que eles, porventura, aprendam nas nossas ministrações. Então essa é a minha oração, para que eu possa ter sido realmente bênção na sua vida como professor e que você possa também ser bênção na vida dos seus alunos. Como eu disse no começo, sirva a Deus como presbítero aqui na Assembleia de Deus em Blumenau. Apoio também o presbítero Jefferson na liderança da Escola Dominical aqui no Templo Sede e que com muita alegria também ministro aulas na turma dos adultos, na turma dos jovens, dos adolescentes e também na turma dos surdos, ainda com a ajuda das intérpretes de Libras. Mas tem sido uma experiência rica e abençoada para o meu desenvolvimento. Temos aqui o meu contato de e-mail também. Fique à vontade para enviar e-mails, para tirar dúvidas, para fazer comentários. Comente no link do vídeo que será postado no YouTube, traga os seus comentários, eu tenho procurado responder a todos, né? Traga suas dúvidas, os seus comentários, deixe o seu curtir, o seu não curtir, explique o que podemos melhorar, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, para que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possível e que este ensinamento prático do amor ágape, praticado, vivenciado, possa alcançar o maior número de pessoas possível e que você, como professor, possa ser canal de bênção para a sua turma. Eu agradeço a sua oportunidade e até a próxima, em nome de Jesus.